Boa tarde, vamos começar aqui a nossa parte. Eu sou o Juca Andrade, eu sou vice-presidente de produtos e clientes da B3. Johan, por favor, quer se apresentar também? Sou Johan, sou presidente da B3 Digitas, braço de ativos digitais da B3. A gente quer falar um pouquinho da história, do contexto da B3, como é que a gente chegou até aqui, e depois falar um pouquinho de maneira de perspectiva, né? Olhando um pouco mais para frente, né? E como é que a tecnologia vai mudar o jeito do brasileiro também investir, né? A tecnologia está mudando tudo, mas também a forma de investir, né? Então aqui acho que para começar, para contar para vocês, a gente percebeu nesses últimos 5 anos, né? Então vou voltar de 2018 para até hoje, um crescimento grande. Deixa eu voltar aqui. Volta. Um crescimento grande de número de investidores pessoa física no mundo de renda variável. Só para contextualizar um pouco para vocês o que faz a B3, né? Vocês estão acostumados com a B3 como uma bolsa de valores. Quando a gente fala de bolsa de valores, normalmente está falando de ações, né? A gente está acostumado com aquele pregão, ações. Para começar, o que é a lógica do pregão, né? O pregão é um ambiente onde você encontra todas as corretoras, elas se encontram naquele espaço para negociar ações, compra e venda, e ela centraliza. Então, a lógica de um livro central. Esse livro central hoje é operado pela B3 de maneira digital. A gente não tem mais aquele pregão viva voz como a gente tinha no passado. Só que a gente não faz só ações, né? Isso era a antiga Bovesco. Hoje a gente tem também a junção com a BMF, que era a Bolsa de Mercadorias e Futuros, que faz muita parte de derivativos. Não pretendo aqui explicar o instrumento de derivativos, mas dizer também que preço de mercados futuros, como o preço do dólar, o preço futuro do índice Bovespa, taxa de juros da economia brasileira, são negociados também no mercado de pregão da B3. Esses são os mercados de pregão, só que a gente também tem mercado de balcão, e daí que vem o a B3, que é Brasil Bolsa Balcão. O balcão é o mercado de registro e depósito de operações, tanto de produtos bancários, quanto também mercado de renda fixa, incluindo a emissão de empresas. Emissão de dívida de empresas também são feitos na B3. Também derivativos de balcão também são operados ali. Mas além disso, a gente também tem a parte de, não sei se vocês talvez não saibam, mas a B3 também faz gravame de veículos. Então toda vez que você está fazendo, está terminando em avançar aqui a apresentação, mas toda vez que você faz o financiamento de veículo, esse veículo tem que ser gravado. E o gravame desse veículo, que é basicamente você dizer que ele está alienado para quem te deu o crédito, é feito também na B3. A gente faz o processamento também do gravame de veículos. Voltando aqui, a apresentação está querendo avançar. Agora, por que eu falei desse contexto do que faz a B3? Porque eu quis chamar a atenção de que esses números que eu vou falar para vocês, de crescimento da base de investidores, ele não está deixando eu mostrar o crescimento, que saiu de 800 mil, saiu de 800 mil investidores em 2018, nos últimos 5 anos, então, para 5 milhões de investidores no mundo de renda variável. Então, esquece um pouco do que eu falei de derivativos, esquece um pouco do que eu falei de mercado de renda fixa, não estou falando de veículos aqui também, estou falando especificamente do mercado de renda variável. Então, na nossa depositária de renda variável, hoje a gente tem com estoque, né? Então não é negociação, aqui nós estamos falando quem tem ações ou instrumentos negociados no instrumento de renda variável, que inclui ações, inclui ETFs, já vou explicar um pouquinho mais para vocês, inclui também fundo imobiliário. Eles estão todos aqui nesse número de 5 milhões de investidores em 2022. Houve um crescimento realmente muito grande. De onde que veio esse crescimento? Se a gente voltar mais de 20 anos para trás, no passado, você quando negociava no mercado de bolsa, você não conseguia fazer a operação sem ser por telefone. Então, você abrir uma conta numa corretora, você tinha que ligar para o seu operador, né, na corretora, na mesa da corretora, que ele ia passar a ordem para aquele cara que estava no pregão, que eu mencionei para vocês, que está executando naquele livro central, naquele espaço central, que hoje é um livro, né? Mas era um espaço, um pregão. E você tinha que ligar para o seu corretor e falar o que você queria fazer, uma compra ou uma venda, e ele ia lá então e executava para você no pregão. Quando você cria o home broker, você passa já em processo de digitalização.
que é o processo de que você passa a mandar a sua ordem de maneira eletrônica. Primeiro veio em 99, então, o home broker. Em seguida, no ano 2000, aqui falando um pouquinho mais, aí está fugindo um pouco do conceito da funcionalidade para a pessoa física, mas falando um pouco mais do ponto de vista das empresas listadas. Quem está se habilitando a listar na B3? E a gente também olha muito dentro da lógica do ESG, o G é governança. Governança, a gente está falando do novo mercado. O que significa novo mercado? São padrões mínimos de governança que a gente coloca de maneira autoimposta, não regulamentar, mas pela própria B3, para dizer, olha, quais são as condições para você poder negociar no mercado, nesse novo mercado. Então, por exemplo, cada ação não tem mais ação PN, por exemplo, que é ação preferencial, que te dá direito econômico, mas não te dá direito político. Ou seja, você não pode nomear o conselho de administração da empresa. No caso das ações ordinárias, que são admitidas no novo mercado, apenas cada ação, um voto. Ou seja, a ação dá o mesmo direito político igual para todos, né? Aqui tem uma questão de diluição do capital, mas é a lógica que a gente fala para começar na questão de governança. Além disso, ainda no segmento aqui de depositária de renda variável, mas não instrumento de renda variável, foi lançado em 2002 um programa junto com o Tesouro Nacional, que é chamado de Tesouro Direto. E a gente fala um pouquinho mais dele daqui para frente, mas a gente fala também do Tesouro Direto. Dentro do que eu falei para vocês agora há pouco de ESG, além da questão da governança do novo mercado, a gente criou o primeiro índice de sustentabilidade de empresas elegíveis que tem um padrão não só de governança, mas também no ambiental, né? A questão do I, e também social, né? A gente colocou uma série de critérios para as empresas, ranqueamos as empresas e lançamos um índice chamado EASY, que é o índice de sustentabilidade da B3. Avançando um pouquinho mais, aqui a gente já vai começar de volta para aquele contexto que eu falei para vocês, da plataforma digital que começamos lá com o Home Broker em 99, mas você ainda no Home Broker, você tinha que fazer via um desktop. Aqui que você começa a falar de plataforma digital, você começa a falar de fato da digitalização via mobile. E você começar a fazer home broker, começar a fazer operações de investimento diretamente no seu celular. Eu estava agora, ontem mesmo, né? Vocês devem ter ouvido, eu ouvi pelo menos na abertura do evento, o Davi Vélez do Nubank, mostrando que o Nubank não tem nenhuma agência. Tudo é feito pelo celular. E ele tem, né, falando na palestra de ontem, 80 milhões de clientes. Ou seja, é um acesso que você bancarizou a pessoa física sem você e não ter nenhuma agência. Aqui é o mesmo caso, nós estamos falando desse mesmo crescimento, a plataforma digital é uma forma importante de você começar a trazer a pessoa física. Então, aquele crescimento que a gente teve nesses últimos 5 anos, parcialmente explicado por isso. Mas não só por isso. Já falo em seguida um pouquinho mais de outras questões que a gente trouxe também para a pessoa física. Tem situações macroeconômicas também que ajudaram muito. A gente teve uma redução importante de taxa de juros durante a pandemia. A gente teve também a própria pandemia, que muitas pessoas passaram a usar as soluções digitais e começar a tomar o gosto, né, concomitante com a situação da pandemia e queda de juros para investir em ações, né? Além disso, o que a B3 fez, né? Uma parte importante que vocês saberem, que lembra que eu falei das empresas listadas no Brasil, a gente tem mais ou menos próximo de 500 milhões de empresas listadas no mercado, são empresas brasileiras. Mas além disso, você pode comprar uma ação da Apple, a B3. Você pode comprar uma ação da Meta, né, que é o Facebook. Você pode comprar uma ação da Amazon. Mais de 1.000 empresas que são listadas no exterior, você pode comprar diretamente no Brasil. Isso você faz através, voltando aqui, de 2020 ainda, através dos BDRs. São os recibos brasileiros de empresas que são sediadas fora do Brasil. Você investe, então, diretamente nessas empresas listadas aqui no Brasil. Além disso, a gente tem também os fiagros, aqui voltamos um pouco mais para o mundo de renda fixa, mas também atrai, assim como o Tesouro Direto, novos instrumentos para você. Então você não precisa investir apenas em ações, você investe em outros tipos de investimento, como o Tesouro Direto, como os fundos de investimento do setor agro, assim como o fundo imobiliário, também outro produto muito importante listado na B3, que também tem atração grande de pessoas físicas para esse tipo de investimento. Aqui, por último, ainda voltando de novo no Tesouro Direto, não sei se vocês viram, mas ano passado, a STN, que é a Secretaria do Tesouro Nacional, que é a que cuida da gestão da dívida pública,
ou seja, todos os títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional são geridos pela Secretaria do Tesouro Nacional. A parceria da B3 é com a STN, a Secretaria, para título, por isso que chama de Tesouro Direto, porque de fato a pessoa física, quando investe no Tesouro Direto, ela está comprando com custódia na B3 um título que é de emissão direta do Tesouro. Assim como os bancos compram os títulos de Tesouro Direto, assim como os fundos de investimento compram títulos do Tesouro, não via Tesouro Direto, mas títulos do Tesouro. Investidores estrangeiros compram e a pessoa física também pode comprar via Tesouro Direto. E ela criou um produto que só a pessoa física pode comprar, que é esse produto chamado de Renda Mais. E esse é um título, convém vocês pesquisarem, não vou entrar muito em detalhes, explicar o que é o produto em si, mas a lógica dele é que ele tem uma data futura de resgate, e em vez de ser um resgate que um vencimento final do título, por exemplo, um vencimento longo, eu vou dizer, por exemplo, um vencimento 2050, só que ele não entrega o principal da dívida 2050. Supondo que ele vence 2050, ele vai te entregar várias parcelas mensais durante 5 anos, se eu não me engano. Não, desculpa. Pode ser 5, 10, 15 ou 20 anos para resgate do título. Se eu não me engano, até o mais está disponível por 20 anos. Ou seja, você recebe pagamentos 20 vezes 12, né? Pagamentos mensais corrigidos pelo IPCA a partir da data de vencimento. É uma forma de você dar uma percepção de como é que funciona a poupança previdenciária. Porque a lógica da poupança previdenciária é essa: você vai acumulando um recurso ao longo da vida e no final você resgata também de maneira mensal. Você investe por um período de acumulação e depois tem o resgate que acontece por um período, no caso aqui no exemplo que eu estou dando, de 20 anos, a partir da data do vencimento. A lógica do Renda Mais é essa: criar um título previdenciário, ou não é exatamente previdenciário, mas com características de título previdenciário. E aqui eu queria comentar que a gente em 2023 lançou a B3 Digitas, que é uma iniciativa mais voltada para o mundo de tokenização, para o mundo de ativos digitais. Aqui eu passo para o Ian para ele contar um pouquinho mais sobre a B3 Digitas. Tudo bem, pessoal? Então, meu nome é Iofne, eu sou o presidente da B3 Digitas, uma iniciativa da B3 para explorar o mundo de ativos digitais. Vou falar um pouquinho sobre tecnologia, mas não tecnologia como um fim, tecnologia como um meio. O que novas tecnologias estão trazendo para o investidor, estão trazendo para o mercado de capitais? Quando a gente olha várias pesquisas em relação ao subida de cripto no interesse do investidor, a gente olha muito para o número grande de investidores que começou a investir nessa classe de ativos ao longo dos últimos anos, e esse crescimento tem sido muito rápido. Então, a Ambima diz que a gente tem mais ou menos 6 milhões de brasileiros que estão investindo em criptomoedas hoje. Dependendo da fonte que você vai, tem alguns que vão dizer que são 10, tem outros que dizem que é 4, tem outros que dizem que é 3. Mas o que eu queria chamar a atenção para vocês aqui em relação a isso? Que muito desse crescimento que acontece no mundo de ativos digitais, ele vem por uma promessa de tecnologia através da tokenização da economia. E a tokenização da economia é o próximo passo tecnológico que deve trazer mudanças muito relevantes no mercado de capitais. Mas não a tokenização por tokenização, não criptoativos por criptoativos ou inteligência artificial por inteligência artificial. A tecnologia como um meio, ela deságua na experiência do usuário. Então, tecnologia por tecnologia, ela não traz nada. Ela tem que facilitar a vida do investidor. Eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Bem, aqui eu estou vendo que tem muita gente jovem, tá? Eu tenho um pouquinho mais de idade, eu tenho um filho de 18 e tenho um filho de 12 anos. Quem tem filho de 18 anos aqui? Ou para cima de 18 anos? 1, 2, 3... São poucas pessoas, como eu falei, a pessoa aqui é mais jovem. Mas quem tem filho de 18 anos, provavelmente, quando estava mostrando desenho para ele na TV, você estava no... Acho que era Plube o nome do canal. Meu filho assistia Discovery Kids. Tá? Então é assim que você entretia ele quando ele estava na frente da televisão. Eu tenho mais idade, eu pegava o canal lá e ficava mudando o canal. Ia na Band, ia no Mini Globo, nos diferentes canais de crianças, tá? Eu não escolhi o programa que eu ia ver. O programa estava passando na televisão. Né? Já o meu filho mais velho, ele passou a assistir desenhos num canal de desenhos. Você não tinha só o horário de desenho e depois tinha o jornal. Né? Você tinha desenho o dia inteiro. Já o meu filho de 12,
Ele cresceu escolhendo o conteúdo que ele ia consumir. Ele já estava na geração Netflix. Ele disse, olha, para quem tem mais idade, o Juca tem bem mais idade do que eu, mas, não muito. De uma forma geral, a gente passou durante várias décadas consumindo esse conteúdo, consumindo esse serviço da mesma forma. E daí a gente teve uma mudança com canais por assinatura que durou muito pouco tempo e já passou para o streaming, que você seleciona o seu próprio conteúdo. Isso não é diferente com investimentos. Tá? Então, quando a gente está olhando para a parte de investimentos, a gente olha infraestruturas de mercado como a B3, a gente olha diferentes modelos de negócio, que você tem um livro central, que você tem a sua formação de preço e todo o seu processo de liquidação, todo o processo que deposita esses valores, que é um processo que funciona muito bem, é um processo super eficiente. E funciona muito bem hoje. Mas a gente vê dos últimos anos para cá, com a digitalização do mercado, uma demanda cada vez maior do investidor lá na outra ponta de escolher a forma como ele quer investir. Então, hoje na nossa clearing, a gente faz liquidações em D+2. Certo? Pessoa física, está tudo bem liquidar em D+2, está tudo bem liquidar D+1, mas pessoa física gosta muito de vender o ativo e receber o ativo na hora. Gosto muito de vender o ativo, eu quero puxar o Pix agora para minha conta corrente. Eu quero botar o Pix na minha conta corrente, daí eu quero comprar um ativo baseado nisso. E eu não quero ficar limitado, por exemplo, em determinados horários. Eu quero fazer isso 24/7. Então, aqui a gente vê que a tecnologia que vem, uma que dá suporte para tokenização, várias ideias que não tem muito a ver com tokenização também, mas que efetivamente facilitam essa jornada do investimento, é o grande diferencial da tecnologia, não a tecnologia em si. E a criação da B3 Digitas vem justamente para trazer essa tecnologia para dentro dos mercados. Okay? Como a gente já tem visto no mercado de criptoativos, que tem funcionado muito bem ao longo dos últimos anos. Podemos falar de outras tecnologias aqui, por exemplo, a inteligência artificial. Inteligência artificial agora é a palavra da vez. Né? Se a gente estava falando aqui no backstage, se a gente estivesse fazendo esse painel aqui em outubro do ano passado, ele ia ser sobre metaverso. Né? E agora metaverso já está meio numa queda, que foi um ciclo muito rápido, talvez tenha vindo cedo demais, mas inteligência artificial agora tem sido muito mais falado, tem sido um tópico muito mais quente. Basicamente, inteligência artificial generativa, né? Que é o que veio com toda a força aqui com a evidência do ChatGPT. Para o mercado de investimentos, o que isso quer dizer? O que isso quer dizer para o mercado de research? Para o mercado dos analistas? Né? Consegue cobrir diferentes gaps que a gente tem nesse mercado hoje? Ou não? Isso que eu microfonia para você. Né? Então, essa pergunta que a gente não tem resposta ainda, só que a velocidade com que as coisas acontecem ela é tão rápida, que a gente precisa fazer um esforço para fazer um catch-up e conseguir realmente separar o que é ruído e o que efetivamente vai trazer valor para o investidor final. Eu, por exemplo, eu tenho minha conta no banco e eu pergunto para o meu gerente de conta dicas de investimento. Às vezes eu tomo dicas de investimento eu mesmo, agora a gente tem mais uma saída, né, que é perguntar pelo ChatGPT, alguma inteligência artificial, para traçar uma linha de investimento para você. Tá? Então, só queria finalizar aqui, eu poderia até uma mensagem aqui. Fala aí. Comentar um pouquinho essa parte de inteligência artificial, discussões que eu tenho percebido também, que a inteligência artificial como uma tomada de decisão, né? Então, só para dizer para vocês, um pouco contextualizar, quando eu falei daquele pregão eletrônico, né? Não sei se vocês sabiam, mas tem um participante na B3 no mercado hoje, que ele negocia ações, negocia os derivativos no pregão da B3 usando algoritmo. Ou seja, não existe um ser humano por trás dando ordem de compra ou de venda. Existe um sistema de computador que está ali com uma regra pré-definida e ele monta modelos, que são os algoritmos, para decidir o preço de compra, o preço de venda de ativos e estão populando o livro central com liquidez. Ou seja, isso aqui não é exatamente inteligência artificial, mas é já uma solução de tecnologia sendo aplicada para a geração de preço de compra e venda de ativos. Eles estão presentes em muitos ou quase todos os mercados em que você opera mercados listados na B3, ou seja, preço de ação, preço de BDR. Qual a vantagem de ser o preço de BDR definido por um algoritmo? Porque ele faz a comunicação entre o mercado brasileiro e o mercado americano.
Então você vai imaginar que essas ações, uma ação da Apple, obviamente, ela tem muito mais liquidez na bolsa nos Estados Unidos do que ela vai ter na bolsa do Brasil. Só que existe um algoritmo que está observando o preço na bolsa de Nova York e está dando o preço na bolsa do Brasil baseado no preço da cotação da Apple em dólares. Depois ela faz a conversão do câmbio pelo câmbio do momento também para cotar para você em reais. Ou seja, ela está te dando um preço de compra e venda bastante justo, tomando como referência o quê? O preço do ativo que está negociado no mercado mais líquido. Isso aqui é um exemplo de algoritmo. Não é o único, mas é um algoritmo que a gente chama de arbitragem, ou seja, que ele está arbitrando preço no mercado em Nova York com o mercado brasileiro. Se eu voltasse lá para aqueles 20 ou 25 anos ou 30 anos atrás, você tinha no mercado brasileiro mais de uma bolsa. Você tinha a Bovespa, a Bolsa de Valores de São Paulo, mas você tinha a Bolsa de Valores do Rio. A Petrobras, você negociava na Bolsa de São Paulo e na Bolsa do Rio. Simultaneamente. O preço era igual? Não necessariamente. Você poderia ter um arbitrador também que estava negociando na Bolsa do Rio e na Bolsa de São Paulo. Só que isso de maneira o quê? Por telefone. Hoje em dia isso não acontece mais. Isso acontece tudo via tecnologia, via informação, via cabo, né? Ou via Wi-Fi. Ou via rádio, inclusive. Inclusive a gente tem uma antena de rádio no nosso data center lá justamente para fazer comando por rádio também. Porque ele é até mais rápido, eventualmente, do que o cabo. Mas para contextualizar a lógica de que você já existe algoritmos operando no mercado. Só que além de dar preço de compra e venda de um ativo, ele pode começar a definir, do ponto de vista estratégico, um pouco mais de longo prazo, como é que você vai investir. O que teoricamente, numa análise, está melhor para comprar ou melhor para vender. E outra coisa importante que o investidor tem que ter noção. O que é bom depende do que você quer, do seu horizonte, né? Quando você compra o ativo, você normalmente, a ação, principalmente como ela é um título perpétuo, ninguém vai levar para comprar o ativo. Normalmente você não vai pensando só, não que não possa, mas na tua sucessão, você está pensando já nos seus filhos, né? Normalmente quando você compra o ativo de cai multa, você fala, esse aqui é do meu filho. Mas normalmente você compra, você quer vender ele em vida. E você ainda quer usufruir daquele objetivo. Mas a visão é qual prazo que você quer aquele ativo. Eu quero para quê? Para minha aposentadoria? Eu quero para comprar meu apartamento, para uma próxima viagem? Ou quero comprar para comprar um carro daqui a alguns meses? Ou quero comprar porque eu quero pagar meu jantar hoje, então eu compro porque eu quero vender hoje mesmo. E tudo bem. O horizonte do investimento você que define. Mas você tem um algoritmo por trás, ou tem uma inteligência por trás te ajudando a fazer aquele processo de decisão. Só que acho que é bom a gente comentar um pouquinho mais também da parte de tokenização. E voltando um pouco para onde a gente saiu, porque a gente começou a falar de algoritmo e inteligência artificial, mas a gente pode falar um pouquinho mais da parte de tokenização. A lógica do token, conta um pouco mais como a gente pode usar a tokenização no dia a dia aqui da negociação da B3. Perfeito, então vamos lá. Tokenização é a tecnologia que dá sustentação para as criptomoedas, né, e tem sido bastante bem sucedido ao longo dos últimos anos. E agora a gente está começando a analisar a tokenização de diferentes tipos de ativos financeiros. E aqui a gente sempre tem que tomar muito cuidado em relação a que tipo de ativo você está colocando em cima de uma estrutura tokenizada. Está sendo suportado por uma estrutura tokenizada. Tem questões regulatórias, tem questões jurídicas, mas via de regra, a tokenização ela traz a promessa de ser um banco de dados, por assim dizer, distribuído, que é imutável e que é muito eficiente para guardar o controle de titularidade. Quer dizer, as ações que eu tenho, as criptomoedas que o Juca tem, é uma informação que ela é publicamente verificável, apesar de não ser informação pública, né? Ela é pseudo-anônima, né? Mas ela traz a segurança da tecnologia que está rodando aqui. Isso muda muito o mercado. Tá? Isso facilita muito o processo de você poder distribuir novos produtos, distribuir novos ativos financeiros que de outra forma estariam dentro de uma instituição, por exemplo. Tá? Então, a gente pode falar que a tokenização ela facilita muito o processo de democratização do mercado da distribuição de novos ativos com segurança. A gente está falando aqui sob o ponto de vista de tecnologia. Né? À medida que a gente vai avançando e vai olhando para os diferentes ativos que podem ser armazenados numa blockchain em formato tokenizado, né, outras considerações precisam ter levadas em conta. Se o ativo é um valor mobiliário ou não é um valor mobiliário, quais são as regras, qual que é o tipo de proteção ao investidor que você tem dentro dessa estrutura de algo que é super importante. Então, esse é um mercado que ele está em crescimento. Se ele vai ser
um novo metaverso, ou seja, vai ser uma nova inteligência artificial indo daqui a 3, 4, 5 anos. Eu não sei, mas a gente sabe que está tendo um movimento muito grande no país, e o Brasil realmente está na frente desse movimento, não só sob o ponto de vista de empresas, mas até sob o ponto de vista de órgãos governamentais. A própria discussão que está acontecendo no Banco Central para o real digital. A gente já gostaria de fazer um comentário à parte aqui. A gente já fez um golaço com o Pix. A gente não enxerga uma estrutura de pagamentos que nem o Pix em nenhum outro lugar do mundo patrocinada pelo Banco Central como a gente teve aqui. E o processo do real digital, ele traz essa promessa também, da gente fornecer os trilhos para poder tokenizar mais a economia. Que esse é o ponto fundamental. Você pode ter os ativos tokenizados, mas se você não tem o dinheiro tokenizado, você não consegue abstrair, você não consegue tirar todo o benefício que a tecnologia traz para você. Então, eu acho que é muito, muito bacana essa postura que o Banco Central está tendo de efetivamente botar força nessa iniciativa para construir os trilhos para a gente partir para um próximo passo de tokenização da economia. Acho que você pudesse até comentar um pouquinho mais nesse aspecto, né? O Pix, hoje em dia, né? Você abrir uma conta, que é a lógica da digitalização, você abrir uma conta numa instituição de pagamento ou num banco, o próprio Nubank surgiu um pouco disso, né? Dessa regulamentação, que ele criou como uma forma de instituição de pagamento, de você poder fazer a transferência imediata, instantânea, 24/7 do dinheiro, né? Então você consegue hoje... Poucas pessoas começam a andar já com dinheiro. Você paga qualquer coisa com Pix. Eventualmente você vai comprar uma água aqui, você pode falar, aceita Pix? Você faz o pagamento via Pix. Só que aqui é uma beleza que você está fazendo a transação do real. A gente vai começar a evoluir para fazer a troca. E aí que surge a lógica de você tokenizar a moeda. Porque hoje você transfere de uma conta para uma outra conta. Imagina você pegar aquele seu ativo e jogar ele para dentro de uma wallet, né? Um ativo que é tokenizado, que passa a ser o seu real, e você passa a ter dinheiro, que possivelmente é um depósito bancário, pelo menos assim, que o Banco Central está idealizando a lógica do real digital, e você então tem uma wallet que você passa a ter o seu dinheiro naquela wallet e pode trocar por alguma outra coisa. Essa outra coisa, o Banco Central, por exemplo, está lançando agora, você poder negociar título público. Então lembra que eu mencionei para vocês lá do Tesouro Direto? É diferente o que o Banco Central está imaginando. Por que é diferente? Porque lá no Tesouro Direto, quando você está comprando e vendendo o título público, sabe quem é a contraparte de você na sua operação? Quem está comprando e está vendendo o título? A Secretaria do Tesouro Nacional. É ele que está fazendo o mercado para você. Ele está dizendo a que preço que ele compra de volta o título que ele emitiu ou que ele emite um novo título. Por isso que a gente tem condições de criar o Renda Mais, porque a Secretaria do Tesouro criou um título específico para o programa Tesouro Direto. Quando você vai para a negociação de título público via, por exemplo, um real digital ou um título público tokenizado, você está falando de mercado secundário. Essa é uma diferença importante. Você fala, quando o mercado primário é como se está lidando direto com o emissor. Quando você fala no mercado secundário, é uma troca de posição entre pessoas que não têm relação direta com o emissor. Isso é um mercado secundário. O mercado de ações é um mercado secundário. A empresa faz o IPO, ela emite uma ação. Depois ela pode até voltar a fazer um novo chamado follow-on, ela fazer emissão de mais ações. Mas normalmente, grande maioria do que está acontecendo no mercado é mercado secundário. E você criar então o título público tokenizado e você começar a poder fazer a troca do preço por real digital por o título público tokenizado. E aí começa a vir a experiência, porque você pode comprar título público, daqui a pouco você pode discutir comprar ações? Talvez sim, é uma discussão da CVM, porque a ação é um valor imobiliário, então ele está embaixo da regulação da CVM. Então a CVM precisa permitir. Tem duas desvantagens e uma grande vantagem. A vantagem, acho que está óbvio para todo mundo, que é um pouco do que o Johan falou, que é o DVP. Toma lá da cá, toma o real, vem ação, vai ação, vem real. Isso é automático, então fica uma coisa automática direta. Tem duas questões aqui que podem atrapalhar um pouco. Uma é que você tem que ter o dinheiro na hora ou a ação na hora. Né? Quando você vai no mercado de bolsa, você tem o efeito de você poder postergar a liquidação em D2. Então, as operações que são negociadas no mesmo dia, elas só liquidam em D2. Então, você pode eventualmente vender uma ação que você não tem e recomprá-la no mesmo dia, porque ela vai fazer pelo netting com a liquidação em D2. Então, o day trade fica um pouco prejudicado quando você vai para o DVP. Porque o day trade não precisa você ter dinheiro, você precisa variar a variação do preço da ação e não o valor absoluto do valor da ação. Então, ele atrapalha um pouco a discussão de day trade. E outra coisa que ele pode prejudicar também é a formação de preço. Lembra que eu falei do livro central?
de você estar todo mundo num lugar só e todo mundo pegando o preço, em que o melhor comprador e o melhor vendedor estão juntos, quando você vai para um DVP, a operação passou a ser bilateral. Qual é o preço que você vai usar como referência? Em paralelo, que a gente pode falar, no mundo aí de tokenização, é como se você, por exemplo, colocasse o seu real digital e colocasse o carro. Tokenizasse o DUT do carro, né? O documento de transferência, o documento de propriedade do vínculo. Você pode fazer a transação, fazer via smart contract, fazer entrega física. Só que qual é o preço que você vai negociar o carro? Você vai usar o preço de referência. Tabela FIP, por exemplo, para dar um exemplo. Você vai ter que ter algum mercado de referência. Então, aonde vem esse mercado de referência? É desse livro central. Então, como é que você faz para que você permita uma negociação no mercado privado, mas sem interferir na formação de preço do livro central? Esse é um desafio. Então, nós temos dois desafios aqui que eu não sei a resposta. Eu estou dizendo o tamanho do problema. O mercado vai dizer a solução e a gente vai estar junto para tentar montar essa solução. Nós estamos praticamente no fim, mas acho que dá para fazer alguma pergunta. Alguém? Aproveitar o reencontro. Você comentou até do número do Nubank, né? 80 milhões de pessoas que estão digitalizadas de alguma forma. Esse cara não vai mais na agência. E a gente ainda tem um gap quando você olha para os Estados Unidos, que 60% da população fala que tem ação. O que entre vocês falaram, né? Tecnologia, vocês estão avançando. O Nubank, de alguma forma, também permitiu essa digitalização bancária. O que falta em termos de Brasil, assim, para que a gente avance, que esse número, independente de ser 6, 3 ou 10, avance para 50, 60, 70 milhões de pessoas investindo em ações e com acesso a esse mercado? Olha, tem um efeito que eu já mencionei lá no começo da apresentação, quando eu falei o contexto macroeconômico, que é o contexto de você ter ativos de risco, né, ativos de baixo risco, como o título do Tesouro, rendendo juros muito baixos, que deveria ser a condição normal. Então, os juros é um ponto importante, você aumentar a diversificação. Quando você tem um título de baixo risco rendendo muito pouco, a tendência é você querer aumentar risco para aumentar seu retorno. Agora, se você tem título rendendo muito, como é o caso, infelizmente, ainda no nível de juros do Brasil muito alto, você ainda tem ativos livres de risco de emissão do próprio Tesouro rendendo inflação mais 6. É difícil você competir com isso. Então, isso é um pedaço da resposta para você, o cenário macroeconômico, o cenário de juros, e de ativos, preço relativo de risco, é um ponto importante. Só que tem um outro ponto ainda mais importante, que aí sim a gente tem que trabalhar bastante, que é a cultura, educação. Você saber que a diversificação faz parte do seu portfólio, a cultura de investimento, a cultura de diversificação. Isso aí faz parte do quê? De educação financeira. Então, a digitalização também pode permitir um processo de aculturamento, de levar informação, de levar educação para as pessoas, que também a gente usa via até o próprio B3, mas não só a B3, está aqui a Ambima, o Zeca da Ambima estava aqui também, Banco Central, tem uma série de iniciativas que a gente faz de educação do investidor. Então passa também por uma cultura de investimento e de saber da diversificação e de saber dos ativos disponíveis. Provavelmente vocês não sabiam que você podia comprar ação da Apple na B3, agora vocês sabem. Mas isso é o que é? Educação, né? Você está começando a tomar acesso à informação. Acho que essa parte é muito importante. Eu agradeço a presença, foi um prazer tê-los aqui e até a próxima. Obrigado.